Vamos falar de trânsito, vamos falar de cuidar do trânsito, de nos cuidar no trânsito, né? Com o gerente-geral da Mega Motos, o Maicon Bertolini, que é instrutor e palestrante, é um conhecedor do assunto. Seja bem-vindo, bom dia, Maicon, tudo bem? Bom dia, Dirley, o pessoal da rádio, os ouvintes aí também da rádio que estão agora no trânsito, no carro, em casa, no trabalho. Notícias tristes que infelizmente a gente, todo dia de manhã quando a gente acorda, a gente acaba tendo aí, que é o nosso trânsito parece que ele está cada vez mais caótico, né? E aí a gente acaba culpando o trânsito em si. E eu vejo, Adirley, nesse tempo que eu tenho de instrutor de pilotagem e a soma junto com isso do bombeiro, ali são 21 anos já também prestando esse serviço aqui na nossa região, é que o que está acontecendo, eu acho que as pessoas elas estão ficando cada vez com menos paciência, menos tolerância no trânsito, né? Então ela acaba gastando seu tempo no celular, acaba gastando seu tempo com outras coisas e depois quer recuperar esse tempo atrasado no trânsito. E o nosso trânsito, a gente sabe que a tendência dele é ficar cada vez mais cheio, cada vez mais inflado, né? Hoje a gente tem uma frota circulante na cidade em torno de 132 mil veículos nessa faixa, por uma população em torno de 140 mil habitantes. Então a nossa malha viária ela está saturada, né? Principalmente nesses horários de pico. Se a gente for parar para ver, a maior parte dos acidentes eles estão ocorrendo nesses horários de picos, mas de contrapartida são acidentes com menor lesão corporal. Os acidentes graves com lesão corporal e muitas vezes levado ao óbito, ele está acontecendo fora desse horário. Então mostra que um pouquinho de paciência, um pouquinho da mudança de atitude nas pessoas do nosso dia a dia. A gente sabe que as nossas vias não estão das melhores, até pelo tempo chuvoso que a gente passou aí, mas eu acho que as pessoas elas têm que começarem a parar um pouquinho e refletir um pouquinho, porque é muito fácil a gente jogar a culpa para os outros, né? A gente joga a culpa para o trânsito, a gente joga a culpa para a rua que está congestionada, a gente joga a culpa para o outro que estava com pressa, mas será que eu também não estou com pressa? Será que eu estou fazendo a minha parte de conscientização no trânsito? Todo mundo está saindo com o relógio em cima do laço, né? O cara começa a trabalhar 8 horas e quer sair de casa 5 para as 8, e aí quer tirar esse atraso no trânsito. E acaba acontecendo o que a gente vem vendo, principalmente nos últimos dias. A gente está num mês aí, no setembro, que é para comemorar, né, a Semana Nacional do Trânsito, mas infelizmente o que a gente tem visto nesses últimos dias aí é uma série de acidentes, não só na nossa região, mas a nível Brasil. E aí vem aquela pergunta, né? Se a gente for fazer uma analogia desses acidentes, o que causou esse acidente? Será que não foi a pressa, a falta de atenção? A pessoa está no trânsito, mas está com a cabeça lá longe no trabalho, em casa, e onde que a gente deveria prestar atenção, a gente não está prestando. As fatalidades que estão ocorrendo, né, que eu costumo dizer, até brinco, que para mim não são fatalidades, eu acho que é falha humana, alguém errou, né, para que aconteça o acidente. Isso é comprovado, 98% dos acidentes é falha humana, né, de quem cometeu ou de quem sofreu esse acidente. Mas como que tá a nossa, e aí serve até pra gente aqui da rádio, né, inclusive para mim, como que tá a nossa reflexão em relação ao trânsito? A gente está usando o trânsito só como um meio, e na verdade esse não deveria ser o meio, né? Ele deveria ser um momento que se eu estou no trânsito, eu não tenho que ficar pensando lá na frente, tenho que pensar e prestar atenção no trânsito. A maior causa dos acidentes é falta de atenção. A pessoa está ali, mas ela não está ali. A cabeça dela tá a milhão. E tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, ela vai concordar comigo, que ela está no carro, ela está no seu deslocamento, ou de repente ela está até em casa pensando daqui a pouco em pegar o carro ou a moto para ir para o trabalho ou para ir para algum lugar, e quando ela estiver no trânsito, ela não vai estar focada no trânsito, ela vai estar focada em um monte de coisas, nos 1000 problemas que a gente tem no dia a dia e menos no trânsito. Alguém aqui já teve a sensação, meus caros, vou falar aqui para a bancada, o Rodrigo e o Valdomiro, né? De passar por um lugar e daqui a pouco você pensa assim, poxa, mas eu vou dar um exemplo. Quem vai muito para a região do litoral e usa aquela rodovia que liga Tijucas a São João Batista. E quando você chega ali na Canelinha, que você tem que diminuir mais a velocidade, por conta que você passa no meio da cidade, né? Tem 2 rotatórias agora? Aí eu já tive essa sensação, tá? Daqui a pouco você passa,
Eu já passei lá pelo lugar lá que a gente para tomar um caldo de cana e o tal do pinhão que sempre vende ali, não tem? Sim. Mas eu já passei por ali. Isso aí é uma situação que pode ser também jogada como uma falta de atenção, né? Eu tô dirigindo, mas eu não tô no ângulo certo acompanhando onde que eu tô. Na verdade, a gente tá ali no automático, né? A coordenação, muitas vezes tu tá passando uma marcha e tu nem sabe que tu tá passando a marcha. Ainda mais quem tem carro automático. Né? Você nem vê né? Você diminui a velocidade, pisa no freio. Então, assim, Odilei, muitas vezes a gente passa, às vezes por um conhecido ou por alguém na rua e a pessoa abana pra gente, cumprimenta e a gente nem vê. Né? Passa num buraco a semana toda, do lado do buraco e não vê, e daqui a pouco tá em casa de boa, vai olhar a rua, olha ali que buraco, mas esse buraco já tava ali uma semana, né? Então, assim, esse tipo de atitude, e é um exemplo clássico esse que você deu, né, de como tá a nossa consciência. A gente está muito no automático no trânsito, e o trânsito ele não pode ser automático, né? Quando a gente fica autoconfiante, a gente erra. Quando a gente acha que vai estar, eu passo todos os dias aqui, e se a gente parar para ver, 60% dos acidentes, inclusive acidentes com óbitos, eles acontecem próximo à nossa residência, porque é aquele trajeto que eu faço todo dia. Então ele não está mais prestando atenção no trânsito. Isso é estatístico, né? Estatístico. Ele já está no automático dele. Quando a gente sai da nossa rotina, um exemplo, vai para Tijucas por outro caminho, tu vai prestar atenção no trânsito, né? Por quê? Porque aquele caminho ali é diferente, então eu tenho que ver como é que tá o trânsito, se não tem um radar. O teu pé já vai sozinho para uma lombada, por exemplo. Né? Já sabe, teu pé já vai automático. Tu nem vê a lombada. Tu nem vai lombada, teu pé já vai sozinho. Tu tá olhando pra lombada, mas a tua cabeça tá, será que eu comprei o pãozinho para levar para casa quando eu chegar em casa? Né? E isso que está acontecendo, infelizmente, aí no nosso trânsito, e não é só no trânsito, mas acho que o trânsito é o pior de todos. Por quê? Porque envolve vidas, né? Então, muitas vezes a gente está em casa do lado do nosso filho ou do lado da nossa esposa conversando, mas se ela parar pra gente, alguém parar e perguntar, o que a gente conversou? A pessoa não sabe, mas ela estava ali dizendo que sim, automático, né? Mas estava com a cabeça longe. Então o nosso trânsito ele está nessa pegada. Eu costumo dizer, isso pode ser uma coisa que pode acontecer eventualmente. Não é crime você, às vezes, aqui mesmo no nosso trabalho, às vezes você está fazendo uma entrevista e escapa alguma coisa, entendeu? Sim. Porque é natural. Agora, quando isso acontece com frequência aí é problema. Ele não é mais uma exceção, né? A exceção já virou regra. E parece que no trânsito é meio isso, né? Isso. E aí uma outra coisa que a gente tem que acabar analisando é assim, no meu ponto de vista, né? A nossa sociedade, ela tá, eu vou usar um termo aqui que não sei se é o correto, né? Mas a nossa sociedade, ela tá ficando doente. Doente de que sentido? Vocês até acabam divulgando, vai fugir até um pouco do tema trânsito, mas a gente volta pro trânsito porque vai ter um link. Grande parte do nosso dia a dia a gente só está escutando pessoas em surtos, né, na nossa região. Então, assim, eu trabalho no bombeiro há esse tempo aí, eu nunca a gente atendeu tanto surto, né, como a gente está tendo nos últimos dias, meses e anos, né? E essa questão do surto, muitas vezes são pessoas, pais de famílias, trabalhadores, que nem a gente, que do nada tá. Então, assim, a que ponto que está chegando, né, a consciência do ser humano, o psicológico do ser humano, né, que, hoje tu tá no trânsito, vou dar um exemplo, eu pego o meu filho no Senai, ele estuda aqui na 1º de Maio, e se alguém parar na fila para deixar alguém sair da rua do Senai, o de trás já tá buzinando, porque aquele cara parou. Gente, né? Então, assim, buzinando e xingando, e aí vem aquela coisa, a gente está culpando o trânsito, a gente culpa o veículo, a gente culpa uma série, falta isso, falta fiscalização, que é um dos fatores que eu apoio muito. Eu acho que tem que ter fiscalização, quanto mais fiscalização ela inibe, né? Não só por um segmento de frota, eu acho que não há só o cara da moto que faz coisa errada, não. O trânsito, se a gente for pegar, tem todos desde da micromobilidade aí, que é o patinete, a bicicleta. E até o pedestre, às vezes, fazendo besteira, né? Então, assim, eu acho que tem que ter essa fiscalização, mas como que está a consciência das nossas pessoas em relação a isso? As pessoas realmente estão ficando doentes.
né? Elas estão, e o trânsito nada mais é muitas vezes do que um surto. A pessoa está ali, ela está com pressa, eu estou atrasado, mas ela ficou meia hora no celular passando o dedo ali para ver nada, né? Muitas vezes para ver nada. Então, se estivesse assistindo, ouvindo a rádio, ainda pelo menos não estava mexendo no celular, né? Então, isso reflete muito ao nosso trânsito, né? Que atitude a gente está tendo, e aí fica a reflexão, porque é muito fácil culpar as pessoas, é muito fácil apontar o dedo, né? Mas que atitude que o nosso ouvinte, essa pessoa que está nos ouvindo agora aqui em qualquer cantinho de Brusque, ela está tendo em relação ao trânsito. A gente tem muito especialista de plantão, a gente vê quando vem uma notícia para um site, por algo desse tipo, vai muitas pessoas lá encher de comentário, mas será que essa pessoa que botou um comentário lá, de repente ela não faz? É aquela da autorreflexão, né? Falar é fácil, colocar em prática que é diferente. Como eu disse, é um dos maiores entendedores aí de principalmente relacionado ao campo das motocicletas. Já vi várias palestras aí do Michael, sempre muito dinâmicas, diga-se de passagem, bem esclarecedoras, e eu vejo muita campanha. Eu tenho algumas campanhas, confesso, Michael, que eu sou um pouco resistente. Às vezes eu sou muito mais a favor da fiscalização rigorosa do que propriamente da campanha, mas ela tem que ser feita, porque se você conscientizar uma pessoa, você já teve o resultado efetivo. Mas a gente vê campanha, não é só no Setembro Amarelo, não é só no Maio Amarelo, a gente vê direto o ano todo. Agora, em uma hora, nós tivemos registro aqui, 2 acidentes envolvendo moto. Um no Nova Brasília e outro aqui no Dom Joaquim. O efeito das campanhas na tua visão, né? Repito, eu particularmente, opinião minha, sou muito mais a favor da fiscalização, da blitz, do policial, do agente de trânsito ali, que tem mais efeito na minha visão. E aí eu volto um pouquinho para fechar minha pergunta, eu volto na época da lei seca, quando foi implementada, lembra? Rapaz, aquilo foi uma queda de ocorrência por um período ali fantástico. Sim. Depois a coisa ficou mais solta, tal, e a gente vê. Campanha de conscientização, ela tem o seu efeito, ou você também pensa que a fiscalização é o mais eficiente? Vamos lá, boa pergunta, né? E vem até uma reflexão agora pra gente fazer uma analogia do nosso trânsito de alguns anos atrás. Quem é brusquense com X aí, né, de bastante tempo, 2007, 2008, a gente tinha uma frota na nossa cidade aí em torno de 50 mil veículos e uma população em torno de 60, 70 mil habitantes, rodava nessa faixa de preço. E naquela época eu lembro que eu era pequeno e eu ia muito de bicicleta pra rua para ver as operações da Polícia Militar. Blitz, era muita blitz, 1º de maio, Azambuja, e a gente ficava lá de curioso e vendo essas operações, e tinha muito mais efetivo do que a gente tem hoje, né? Só que naquela época o nosso trânsito, eu falo isso a nível local, mas eu vou dar até o número a nível nacional. 2007 a gente bateu o auge de óbitos em acidente de trânsito na nossa região. Eu lembro. Foram 34 óbitos em um ano somente em Brusque. A nível Brasil chegou a 68 mil pessoas mortas em acidente de trânsito. E existia mais fiscalização do que hoje, porque o efetivo da Polícia Militar era maior e a frota e a população era muito menor. Hoje, e não se tinha campanhas de conscientização. A campanha de conscientização era muito pouca, não tinha o Maio Amarelo, não tinha essas. Que hoje cada mês aí tem o seu. Sim. E o trânsito a gente acaba tendo 2 vezes no ano, que é o Maio Amarelo e a Semana Nacional do Trânsito. Nossa população ela foi crescendo. Hoje a gente tem uma população em Brusque em torno de 140 quase, pelo menos o último 130. 150. 150. Já o último dado então, já passou preliminar. E uma frota circulante em torno de 132, 134, que deve ter crescido também, então, né? Mas ela sempre anda mais ou menos bem próximo à nossa população. E hoje a gente tem, nos últimos anos, uma média de óbitos em acidente de trânsito na faixa de 13, 16, 18, 17. Então, dobrou frota, dobrou população e diminuiu o número de óbitos. De contrapartida, iniciou-se muito campanhas de conscientização. A própria lei seca, no começo, quando ela surgiu ali em 2011, eu acho que foi, não me recordo agora, teve muita atuação da Polícia Militar, mas muita de forma orientativa também, né? Eu participei junto ao bombeiro de blitzes educativas, distribuindo, e aí o pessoal fica com medinho também, lógico, né? Mas no meu ponto de vista, eu acho que tem que ter as duas coisas andando lado a lado.
Educação, ela vai movimentar e vai mudar o nosso presente e o nosso futuro, porque quando eu educo uma criança e educo ela na escola, educo através de uma entrevista numa rádio ou numa palestra, ela vai conseguir mudar essa consciência lá no futuro, tanto isso que a nossa consciência ambiental, nossa própria natureza hoje ela é muito mais preservada do que alguns anos atrás, quando as pessoas saíram para matar um passarinho no final de semana, saíam para degradar a natureza, e hoje a própria criança ela faz o contrário, ela já faz o pai plantar um pé de árvore, botar comida ali num tratador para ver o passarinho livre, não mais preso na gaiola. E muito disso vem da conscientização. Então eu acho que a conscientização ela tem que existir, mas a fiscalização ela é necessária, né? Para quê? Para aquela pessoa que a conscientização, que a campanha não surtiu efeito, para que ela tenha uma penalidade. Alguns só aprendem quando sentem no bolso. E um outro detalhe, se a gente parar um pouquinho para ver, né? Lógico, tem alguns acidentes de trânsito, infelizmente, com fatalidades que acontecem no nosso horário normal aí de pico, mas grande parte desses acidentes estão acontecendo envolvendo óbitos fora dos horários de picos. Por quê? Porque aí vem mais uma vez aquela questão, não tem ninguém, eu vou fazer o que eu quero e tá tudo certo, né? E não é bem assim. Então, nossa população cresceu, nossa frota cresceu, nossa malha viária é a mesma do que era lá em 2007, o que mudou hoje que uma tem um pó em cima que eles chamam de asfalto ali, né? Algumas têm calçamento, mas eu acredito muito na conscientização. A Mega Motos, ela já, em parceria com a minha pessoa, a gente já realizou em torno de palestra para em torno de 60, 70 mil pessoas, então a gente, quase a metade da nossa população aqui já passaram por uma palestra, e já tive muito feedback positivo de estar na rua e o cara chegar assim, pô, Maico, aquela dica que tu me deu lá na palestra salvou meu dia, eu evitei um acidente de trânsito, evitei um atropelamento porque eu consegui usar o freio de maneira correta, porque eu estava usando o PIN, né, o PIPD, que é o procurar identificar os erros. Então é aquela coisa da gente estar no trânsito e realmente estar focado no trânsito, estar buscando, né? Eu sempre brinco assim, a pessoa que nunca levou choque na tomada, ela não bota o dedo na tomada, porque ela sabe que dá choque, mas como é que ela sabe? Ela aprendeu com o erro dos outros. E a gente cuida disso, a gente cuida do nosso filho quando está em casa pequenininho para não botar o dedo na tomada, o pai bota tampão na tomada, bota esparadrapo na tomada, mas esse mesmo pai que cuida para o filho não levar um choque na tomada, é o pai que bota esse filho para levar para a escola dentro do carro, se é uma cadeirinha, né? É o mesmo pai que pega esse filho e bota em cima de uma moto usando um capacete 60 para uma criança que deveria usar um 54, 56. E por que o trânsito mata mais que a tomada? Porque a tomada a gente cuida, mesmo que eu nunca levei choque. E por que o trânsito a gente não faz isso? Tu comentou de um conhecido que o cara andava sem capacete, sofreu um acidente, se machucou, sofreu o segundo, se machucou, no terceiro morreu. Então, assim, no trânsito, será que a gente tem ele teve 3 oportunidades para usar o capacete e não usou. Será que eu preciso ter a oportunidade ou eu posso aprender com o erro dos outros, né? E o que mais eu fico abismado hoje, falando em capacete, é o uso inadequado do capacete. A gente vê pessoas às vezes aí com lesões graves, mas o cara vai lá, vai pro hospital, se recupera e daqui a pouquinho tá na rua. E muitas vezes a pessoa tem uma lesãozinha que não é grave, mas bateu a cabeça porque o capacete caiu da cabeça. Se a gente for analisar, e até alguns vídeos da própria rádio aqui também que eu já vi, de flagras de acidente, a pessoa bate, antes dela sair da moto, o capacete já voou da cabeça dela. Então, assim, eu sempre falo que 80% dos motociclistas hoje na nossa cidade não usam capacete. Eles usam capacete só para levar para passear. A cinta jugular, ela não está atacada de maneira correta. Então, você que está ouvindo a gente agora, quando for andar de motocicleta, use a cinta jugular apertada. Você que tem seu filho que anda de moto, sua esposa, seu marido, cobrem deles a cinta jugular apertada. É questão de segundos e que pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Então, voltando ali à questão da conscientização, eu acredito muito na conscientização, só que ela não pode ocorrer só no Maio Amarelo e só no setembro, na Semana Nacional do Trânsito. Infelizmente, muitas pessoas vivem de mídia. Eu vou fazer uma campanha. Mas que tipo de campanha?
Tu tá indo lá realmente aonde precisa, falando com as pessoas, orientando, ou tá indo para um marketing digital, como a gente está cada vez mais ouvindo isso, tentando ter likes e algo do sentido, porque ele fez uma campanha, mas deu resultado a tua campanha? Né, tu alcançou realmente alguma coisa? Então fica até o recado, né? Muitas empresas me procuram somente na CIPAT. Agora eu vou fazer uma campanha. E aí às vezes eu não consigo atender 5, 6 empresas na mesma semana, eles combinam, parece, de fazer a CIPAT mesma época, né? Na mesma época. Deveria ser o ano todo, né? Então assim, por que não fazer esporadicamente? E não falo só para fazer com o Maicon, né? E não só no trânsito, mas acho que a conscientização ela tem que ocorrer de várias maneiras, vários dias, várias vezes no ano, não só no Maio Amarelo e na Semana Nacional do Trânsito. Acho que a constância e a rotina ela faz a gente ter essa consciência positiva. E sim, fiscalização tem que ter. Infelizmente, eu já falei isso, acho que até aqui na rádio, nós temos uma cidade muito rica, uma cidade que gera uma economia gigantesca, as empresas gigantes aqui na nossa região, e uma defasagem eu falo isso porque eu acompanho tanto no bombeiro como na polícia militar e como na guarda. Então assim, trabalho como bombeiro voluntário aqui há 21 anos. O bombeiro militar, né, falando dos militares, nunca tiveram um efetivo tão defasado como está hoje. Então assim, se não tivesse o bombeiro comunitário hoje na cidade, de repente quem está ouvindo, né, a rádio não faz ideia, porque ele não consegue diferenciar, né, qual que é o militar, qual que é o voluntário ali, com exceção da cor da farda. Mas se não tivesse o bombeiro comunitário hoje, tenho certeza que metade dos quartéis aí do estado fechariam, né? Inclusive quartéis aqui da nossa cidade, né? A polícia militar, mesma coisa, os caras estão aí, não tem efetivo. A gente vê 2, 3 viaturas na cidade para dar conta de uma cidade com 150 mil habitantes, uma frota circulante gigantesca, né? Então acho que é um dos pleitos que a gente deveria pensar um pouquinho também, como que a gente vai fazer para que a nossa cidade ela continue sendo uma cidade segura, continue sendo uma cidade ordeira, principalmente no trânsito também, com essa falta de efetivo, né? Não tem como fazer operação de fiscalização se eu não tenho gente para fazer isso. Mas a consciência, a orientação, ela não é fácil, mas ela é aplicável e muitas pessoas podem estar utilizando isso. Tem muito vídeo na internet aí de orientações sobre trânsito, sobre dicas de pilotagem, sobre o uso de equipamento de segurança, e as pessoas às vezes ficam ali num TikTok da vida vendo besteira, mas não vai lá ver alguma coisa que realmente vai trazer essa segurança para ela, né? Eu tenho um canal tanto no YouTube como no Instagram, que é um canal sem nenhum fim lucrativo, o Moto Liberdade Brasil, e lá a gente tem alguns podcasts sobre trânsito, a gente tem orientações sobre o uso do capacete, algumas palestras que eu faço em algumas empresas, cortes dessas palestras importantes estão lá também. Então as pessoas que estão ouvindo querem seguir, vai ter conteúdo lá. Moto Liberdade Brasil tá ali, é de graça e pode trazer essa segurança. De repente é aquela dicasinha que pode fazer a segurança ser diferente ou não, né? Mas o principal, que eu sempre falo, escolha e atitude é o que move a nossa vida. A escolha que tu tiver e a atitude que tu tiver, tu vai ter um custo, e esse custo às vezes, eu vou passar mais rápido nesse trânsito porque eu tô atrasado. É uma escolha e uma atitude, ela vai te trazer um custo, e não adianta dizer depois que é azarado, né? Agora você falou sobre mudança, né? Mudança de comportamento. A gente vê quem tá no dia a dia, quem tá na estrada, vão muito flagrante de responsabilidade. Desde o rapaz que anda com o capacete só penduradinho na cabeça, enfia um telefone celular no meio para ajudar. Mas também tem a questão dos autopropelidos também. Tem que falar também das motos elétricas que estão tomando conta, estão dividindo espaço também com o trânsito, né? A micromobilidade, ela é acho que ela veio para ficar, né? Não tem mais volta. Tanto no patinete, na bicicleta, nesse tipo de meio de locomoção, só que assusta. Minha esposa, até faz umas 2 semanas, ela chegou em casa abismada, disse: Maico do céu, eu tava passando ali em frente à van, descendo o Monte Serra, né, sentido bairro centro, e na minha frente um rapaz com um propelido desse, né, um elétrico,
fone de ouvido no meio da via, numa rodovia ali, né? Que é uma pista de rodagem um pouquinho, não deveria ser, a velocidade ali é baixa, mas o pessoal acaba utilizando velocidade mais alta, e como se tivesse tudo certo, sem capacete, né? Então aí vem mais uma vez assim, a gente tem algumas regras que é nosso próprio poder legislativo aqui da região alterou ali a idade mínima e tal, o que tem que ter, o que não tem que ter para rodar. Só que não ia a fiscalização, e tá, eu fiscalizei, e se eu peguei errado, o que eu vou fazer? Eu vindo para cá agora, na 1º de maio, aqui na esquina da antiga Italianinha, um rapaz deveria ter, sei lá, 12, 13 anos, totalmente irresponsável no meio do trânsito. Então, uma coisa que eu acabo comentando do micropropelido ali, né, da micromobilidade, e é um dilema que eu acho que a gente vai ter muito pano ainda para falar sobre isso, só que infelizmente eu acho que não deveria ser assim, né? Não deveria, mas será que a gente vai ter que perder mais vidas no trânsito para começar a ter uma fiscalização? Porque assim, a moto, se ela tiver sem o capacete, se o cara tiver com o escape aberto, se o cara tiver com isso, tiver com aquilo, ele é de alguma forma reprimido, penalizado, né? E hoje a micromobilidade, ela tá meio que assim, tá tudo certo, vamos ver o que dá. E um detalhe muito importante, quando eu pego um cara que ele é habilitado e ele tá fazendo alguma coisa errada no trânsito, ele teve uma instrução sobre aquilo, ele tá fazendo errado porque ele não é imperícia dele, ele realmente sabe o que ele tá fazendo. Só que se a gente pegar essas pessoas que estão tendo a micromobilidade, que é os elétricos, geralmente são crianças e adolescentes que não, de repente nunca tiveram nenhuma bicicleta, né, mas agora tem essa comodidade de ir para a rua e só acelerar, ou pessoas mais idosas, né, aquela pessoa, não quero ter meu carro, não quero mais ter minha moto, aí ela pega um micropropelido desse, uma micromobilidade e sai na rua. E será que essas pessoas, elas têm conhecimento sobre o trânsito? Com certeza ela não tem esse conhecimento que deveria ter em relação ao trânsito, e aí é uma receita perfeita, né? Usando de maneira errada, como eu falei, não tem volta, a micromobilidade ela tá aí para ser usada, só que tem que ser usada com um pouquinho de cautela. E aí eu dou os parabéns aqui à nossa guarda de trânsito aqui de Brusque, que eles começaram a fazer um curso, né, para micromobilidade, então para patinetes e tal. Só que sim, é o que eu falei, não adianta só fazer o curso e divulgar numa mídia, ela tem que fazer o curso, orientar e depois fiscalizar isso, né? Se no centro da cidade a gente vê essas irregularidades dessas pessoas utilizando, tu imagina nos bairros, né, onde a gente sabe que a fiscalização é bem menor. As cidades vizinhas aqui já proibiram para menores de 18 anos. Então assim, beleza, proibir é a solução? E aí fica a pergunta no ar, né? Muito bem, quero agradecer aqui ao Maicon Bertolini, gerente geral da Mega Motos e instrutor aí de segurança no trânsito, bombeiro voluntário, amigo que sempre vem aqui na Rádio Cidade para a gente falar desse tema que é tão fascinante e tão necessário todos os dias, e não só nesse mês de setembro, que é dedicado exatamente à prevenção, né, do trânsito, e poder salvar vidas que infelizmente a gente perde aí de maneira irresponsável no nosso trânsito daqui da nossa região, de maneira especial aqui em Brusque. Obrigado, Maicon, esperamos revê-lo em breve, falando sempre desse tema tão bacana. Um abraço. Obrigado aos ouvintes aí, e escolhas e atitudes, isso eu acho que vai mudar não só o trânsito, mas a nossa sociedade no todo. Me coloco à disposição, quem tiver interesse de levar a palestra ou trocar uma ideia sobre pilotagem, sobre segurança no trânsito, é só me procurar ali na Mega Motos, eu estou à disposição para ajudar. Obrigado, gente.